os próximos dias de outubro a gente vai... Os próximos... Bom dia a todos, amigos e irmãos do canal É Tempo de Oração. Hoje, quarta-feira, dia 1º de outubro, dando início a mais um mês desse ano de 2025, eu gostaria de começar realizando uma oração, uma súplica, um clamor por você, amigo ouvinte, amiga e amigo ouvinte que acessa esse link agora. Você que todos os dias, às 5h19 da manhã, por volta das 5 horas da manhã, está aqui conosco, orando, colocando seus pedidos, colocando os seus agradecimentos, os seus bons dias. Olha, a Bíblia diz em Isaías, capítulo 59, verso 1, que os ouvidos do Senhor não estão encobertos para que não possa ouvir, nem as suas mãos estão encolhidas para que não possa resgatar, tá bom? Ou seja, ele não está com os ouvidos fechados, nem com as mãos recolhidas. Pelo contrário, ele está com os ouvidos abertos e as mãos estendidas para salvar, para resgatar, para sustentar, para fortalecer. E aí no verso seguinte, o profeta Isaías diz que, inspirado por Deus, ele diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, tenha esse entendimento, tenha essa consciência que da parte do Senhor Ele está atento. O que nós devemos procurar fazer é nos abdicar do pecado, das nossas ansiedades, dos nossos medos, das nossas limitações e se achegar a Ele pela fé. Por isso, eu gostaria de orar. Feche os seus olhos. Nosso Deus e meu Pai, te louvamos e te agradecemos por mais um mês que começa, meu Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Até aqui nos sustentou o Senhor. Até aqui nos amparou o Senhor. Até aqui nos livrou o Senhor. Estamos dando início ao 10º mês desse ano de 25. Eu gostaria, meu Pai, de por meio dessa oração realizar uma breve reflexão de tudo que aconteceu nesse ano na minha vida, meu Deus. Tantos livramentos o Senhor operou, tantas respostas o Senhor me deu, tantos desafios o Senhor permitiu que eu tivesse acesso. Eu só tenho a agradecer, meu Pai, pela saúde que o Senhor tem me dado. Eu só tenho a agradecer pela família. Eu só tenho a agradecer pelos poucos amigos que o Senhor tem colocado no meu caminho, pessoas singulares, pessoas únicas que o Senhor tem colocado no meu caminho. E é por essas, meu Pai, que eu oro. Faço-me da oração do meu Senhor Jesus o escopo, o fundamento da minha, meu Pai. Ele disse em João capítulo 17, eu oro por aqueles que o Senhor tem me dado. Não oro pelos do mundo. Verdade seja dita, meu Deus. O meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele orou pelos aflitos que vinham até Ele. Ele orou pelos necessitados que iam até Ele. Ele ajudou
diversos tipos de pessoa, meu Pai. Pessoas das mais altas, das mais altas posições sociais, religiosas da época, como também pessoas simples. Ele ajudou a todos que vinham até ele. Mas ele orou em especial por aqueles que se mantiveram fiéis a ele. A exemplo dos que ele orou no livro de João, capítulo 17. Ele disse: eu oro pelos que o Senhor tem me dado, para que eles não se percam. Assim como o Senhor tem me dado vida, que o Senhor dê vida a eles. Essas foram as palavras, para que uma vez eles estando em mim, eles sejam completos. E aqui estou, meu Pai, orando pela minha família, orando pelo meu casamento, orando por tudo e todos que estão ligados a mim direto e indiretamente. Eu oro por esse canal, é tempo de oração, meu Deus, que tem sido um canal de bênçãos, um canal de muitas bênçãos, que venha seguir firme e forte nessa caminhada rumo ao reino dos céus, inseridos no reino de Deus, mas pensando sempre no reino dos céus, pensando sempre no porvir, pensando sempre na Nova Jerusalém, que vem descendo dos céus, adornada. Aleluia. Ó Deus Todo-Poderoso, vem ao nosso encontro agora, meu Pai. Não porque estamos pedindo, mas porque temos crido durante os anos em que decidimos entregar a vida ao Senhor. Temos crido que o Senhor é fiel, que o Senhor é justo, que o Senhor é puro, que o Senhor é verdadeiro, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados, crendo que, agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Uma vez, meu Pai, estando-nos no Senhor, nós estamos isentos de toda e qualquer condenação. Quando somos assolados por lembranças, memórias do passado, conseguimos perceber o cuidado do Senhor. O vento suave do teu Espírito a nos consolar. Consola essa mãe, meu Pai, que está aflita, porque não sabe o que vai ser nesse dia que se inicia. Consola esse pai que está aí preocupado, sem saber como irá ser esse novo mês, novas dívidas, novos compromissos. Ó Deus Todo-Poderoso, agindo o Senhor, ninguém pode impedir, então age. Faz acontecer o milagre. Renova a fé do teu povo, da tua igreja. Renova a esperança, renova a confiança, renova as forças, abre o entendimento. Meu Deus, eu peço por eles e me utilizo do nome do Senhor Jesus para repreender toda a força espirituais do mal, os espíritos imundos, os espíritos opressores, depressores. Ó meu Deus, sabemos que nesse mundo há pessoas que se deixam ser usadas pelo Senhor, como também há pessoas que se deixam ser usadas pelo mal. Nos livra dessas pessoas, meu Pai. E ao deparar-nos com ela, com esse tipo de gente, nos dá discernimento espiritual, nos dá visão espiritual, nos dá domínio próprio, nos dá o equilíbrio para que venhamos
Não julgar, mas ajudá-los sem nos comprometer espiritualmente. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro pela vida do nosso amigo e irmão, Senhor Genival Lira, bem como o Senhor Rodrigo Rodrigues, a dona Cátia Vitinha, a dona Zélia Sacramento, o Rafael, a nossa irmã Valdenice, todos os irmãos que têm participado desse grupo de oração. Ó Deus, abençoa também as mães, meu Deus, que têm orado todos os dias, às 9 da manhã. Mães que se vestiram do posicionamento do reino, mães que se isentaram de serem mães aflitas para serem mães convictas, mães resilientes, mães fortes, mães que, mesmo sendo expostas a sentimentos nocivos por conta da preocupação com a família, com os seus entes queridos, consigo mesmo, com o futuro, se posicionaram com o teu reino e se vestiram dessa autoridade, desse posicionamento espiritual e decidiram lutar. Que esse grupo cresça, meu Pai. Eu oro por tudo e todos e os entrego nas tuas mãos. Nos ajuda nas nossas fraquezas. Que a tua misericórdia venha nos assistir nesse dia 1º de outubro e nesse início de mês. Que seja um mês realmente 10 da nossa vida. Que a cada oração, que a cada petição, como foi falado, as mãos do Senhor, elas estejam, como está escrito, estendida e os ouvidos atentos às nossas orações. Perdoa as minhas fraquezas, meu Pai, os meus pecados, não considero-os, mas considera a integridade e a sinceridade de um coração puro, transformado pelo Senhor. É isso que eu te peço e desde já te agradeço em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos ler uma carta de Paulo. Deixa eu pesquisar aqui para que eu não venha esquecer. Espera aí. Uma carta de Paulo que diz: esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Vamos ler essa carta de Paulo, tá bom? Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Mas a gente vai ler. Vamos começar do 1 Coríntios. Eu estava capítulo 9 aqui, vamos lá. A liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Tá? O título da mensagem é essa. Só que eu gostaria de começar do versículo 16, tá bom? Vamos ler a partir do verso 16. Paulo vem dizendo o seguinte: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho prêmio, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me é confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livres de todos, fiz-me escravo de todos,
a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei, aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Eu gostaria de parar aqui no verso 24. Nós lemos do verso 16 e paramos no 24. Observe que Paulo, ele fala de si, da obrigatoriedade que ele sente de pregar o evangelho, dado a experiência que ele teve pessoal com o Senhor Jesus. E ele também fala dos que não fazem de livre vontade. Ele fala de si como obrigado a pregar o evangelho devido à experiência que teve com o Senhor Jesus. E ele fala daqueles pregadores do evangelho que se sentem obrigados e por isso fazem a pregação do evangelho e o fazem como um dispenseiro, ou seja, uma pessoa que está ali batendo ponto. E esse que faz de forma com um dispenseiro, o galardão dele fica em a premiação dele, que é a eternidade, fica sob risco. Mas se eu faço o que? A pregação do evangelho de livre, espontânea vontade, o meu galardão, a premiação, que é a salvação, que é a eternidade com Deus, que é estar face a face com o Senhor, ela também será algo que vai ser de grande valia. Aí ele diz assim, ele vai dando sequência, e aí ele fala da maneira, do modo em que ele se comportou na pregação do evangelho. Para com os judeus, ele se comportou como os judeus. Para com os sem lei, ele se comportou como uma pessoa sem lei. Para com os que estavam debaixo da lei, ele se comportou como uma pessoa que estava debaixo da lei, sempre no intuito de pregar a Cristo, ou seja, de todos os modos, de todas as maneiras, mas com um objetivo: ganhar as pessoas para Cristo. Ele ainda diz: fiz-me fraco para com os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Aí ele dá como exemplo os corredores, os atletas, dando a entender que o público ao qual Paulo ele estava vivendo na época em que ele escreveu essa carta era um grupo voltado para o atletismo. Eu acredito que ele estava em Atenas. Deixa eu ver aqui se tem alguma referência aqui. Paulo ele estava
em meio a... Paulo ele estava em meio aos crentes, e a linguagem que ele adotou a escrever essa carta era uma linguagem pertinente às pessoas que estavam nesse modo de vida de atleta. Aí ele diz o seguinte no versículo 25, para a gente concluir: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu. Ou seja, ele faz um paralelo de um atleta que corre uma corrida, né? Uma competição física, de aptidão física, de resistência, com a corrida que ele está executando, que é uma corrida espiritual. Ele diz o seguinte: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, à servidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Nessa conclusão de Paulo, o que eu percebo? Isso aí já é uma opinião muito singular minha. Quando ele fala assim: eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, à servidão, para que, pregando a outros, não seja eu desqualificado, ou seja, não seja eu contradizente, incoerente, né? E a gente costuma ver isso no mundo evangélico. As pessoas pregando uma coisa, e quando você vai ver o modo de vida daquela pessoa, é diferente do que ela prega. Ela não tem uma vida devota ao Senhor. Ela tem momentos de comunhão com o Senhor, mas ela não vive uma vida devota ao Senhor. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu esmurro meu corpo e o reduzo à servidão, para que, quando eu pregue a outros, eu não seja desqualificado. Então, aí revela também, isso aí já é um ponto de vista meu, uma certa peculiaridade no temperamento de Paulo. Eu entendo que Paulo, ele não era uma pessoa fácil de se lidar. Por isso que tem uma oração, não sei se é em Coríntios ou se é em Romanos, que ele ora ao Senhor e pede: ó Senhor, tira esse espinho da minha carne. Mensageiro de Satanás. Né? Tem alguns estudiosos que dizem que era uma doença que ele tinha, que era um problema um problema de doença, mas eu acredito que seja o temperamento de Paulo. O espinho na carne de Paulo era o temperamento dele. Vocês sabem que Paulo, ele foi um militar também. Além de ser doutor, além de ser tudo, ele também foi um militar. Tanto é que ele recebeu cartas para ir em outros vilarejos para perseguir os cristãos e matarem os cristãos. Ele, além de ser alguém religioso, ele também tinha aptidões militares. Ele não era uma pessoa comum. Então eu acredito que a maior luta, o maior conflito de Paulo era com ele mesmo. O espinho na carne dele era ele mesmo. Como muitas das vezes você vem tendo tido, amigo e amiga ouvinte. Não carregue esse fardo sozinho. Em Gálatas, ele mesmo fala, o apóstolo Paulo aos cristãos de Gálatas: carregai os fardos uns dos outros. Consolai uns aos outros com essas palavras. Então não é inteligente, amigo e amigo ouvinte, você que está passando por uma guerra, por uma batalha espiritual, passar por isso sozinho, sozinha. Peça ajuda, envie uma mensagem aqui
no nosso Instagram, no nosso WhatsApp. Envie uma mensagem aí ao grupo no WhatsApp do nosso amigo e irmão Pastor Lira, que nós vamos nos ajudar em oração, em orientação. Iremos nos envolver na presença do Senhor. Tá bom? É com esse texto que eu quero concluir e determinar em nome de Jesus que esse mês seja um mês de muitas e muitas vitórias. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem com Deus, um forte abraço. É com o Senhor, Pastor Lira. Tchau, tchau. Muito bem, meu irmão. Estou aqui no improviso, a luz não está boa, por isso minha participação vai ser pequena, mas você foi muito feliz na leitura, na explicação desse capítulo, na oração. Eu penso que cada um de nós tem que descobrir em que Deus quer nos usar. E é notório o quanto Deus quer te usar para orar, para explicar a palavra, para levar a palavra, a leitura de uma forma leve, livre, sem ser tendenciosa, que é esse nosso propósito aqui, nossa proposta dentro desse ministério, tanto meu como o seu, é a nossa proposta. Como dos outros que estão aqui conosco, né? O Rodrigo Rodrigues, a gente vê que também é a mesma coisa, o Rafael Mendes, né? O próprio professor Samuel, o Dr. José Luiz também, que vai vir fazendo podcast, já no início do ano aí ele está montando o estúdio, vai trazer, e todos os outros, a equipe das mães, cada um que está pregando nesse canal. E o bom é que cada um de nós vai desenvolver e levar outras pessoas a se desenvolver, né? É uma pena que falta os recursos financeiros, o suficiente, mas Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe a todos e até a próxima. Nós estamos aqui com 28 minutos de transmissão. Meu bom dia para todos vocês. Eu queria que vocês ficaram conosco até agora. Quem acompanhou, eu gostaria que você escrevesse assim, ó: conta comigo, meu Deus, para pregar o Evangelho. É isso aí. Ele se fez de judeu, ele se fez de fraco, ele se fez fora da lei. Essa lei é a lei de Deus, viu? Não é uma lei constitucional que nós temos hoje. Como sempre o outro está falando, as 4 linhas da lei aqui, da democracia. Não, essa lei me fiz fora da lei, me fiz fora da lei do como agiam os gentios, os pagãos da época, né? Para ganhar os pagãos, os que não praticavam a lei. E assim é o que nós temos que fazer, de tudo para ganhar um. Vamos fazer de tudo. Deus abençoe, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Não vou repetir as palavras do nosso pastor Gafarel, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.